Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa de saúde dominical que é transmitido para o mundo todo pela internet ao vivo, tá? TV RB, o link é tvrba.com.br, ao vivo. E é transmitido para o estado do Pará pela TV RBA, canal 13 aqui em Belém, todo mundo conhece de muito tempo. E eu sempre falo que eu tenho uns amigos no exterior que nos assistem, tá? Daqui a pouco chega um WhatsApp comentando sobre o programa. E, mais uma vez, um convidado muito especial, o Dr. André Madeira. O André Madeira foi meu aluno na Universidade Federal do Pará. O André Madeira tem formação na Santa Casa do Pará, fez residência no Porto Dias na parte final, tem mestrado e é o chefe da radiologia do Hospital do Coração. Ainda é dono da... dono não fica bem, né? O diretor-presidente. Eu chamo responsável técnico. Responsável técnico pela AMD Clinic, que é responsável por internet, essas coisas. Vai explicar para a gente, tá? Porque eu fiquei interessado nesse negócio da internet. André, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo, tá? Já faz tempo que a gente não tem um radiologista comentando aqui tomografia, ressonância, ultrassom e o raio-x. André, primeiro, muito obrigado. Agora, a pergunta número 1 é... André, eu tenho 40 anos de formado. Agora, dia 8 de dezembro, eu fiz 40 anos de formado. E eu sou da geração que só tinha o raio-x. Raio-x simples, tá? No máximo, PA, perfil, AD ou AE. O que é que evoluiu no mundo tanto de lá para cá? Primeiramente, queria agradecer o convite ao professor Eduardo, um amigo, e bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Certo. O que evoluiu muito a parte do método de imagem. O raio-x se baseia na radiação, mas se desenvolveu muito a parte que não apresenta radiação, que é o ultrassom e a ressonância. O raio-x desenvolveu os equipamentos em que a gente tem um maior controle de radiação, expondo menos radiação ao paciente. Certo. Evoluiu também a parte de mamografia. Hoje em dia, a radiação também é muito baixa agora para as mamografias, que é um excelente método de rastreio. Quanto aos ultrassons, evoluíram a parte de cristal da sonda, fazendo com que tenha uma maior frequência, fazendo com que a gente consiga ver melhores imagens, com melhores resoluções, chegando a pequenas estruturas de ligamento, de músculo, tudo hoje nós conseguimos através da evolução de tecnologia. A radiologia ela está muito voltada à parte tecnológica. Certo. Evoluiu, do raio-x nós evoluímos para a parte de tomografia. Inicialmente, para que a tomografia usa raio-x. O mesmo tubo de raio-x que tem radiação, a tomografia ela utiliza. Certo. Então, são métodos que apresentam radiação. Só que o que aconteceu? Foram se desenvolvendo a parte de fileiras de detectores. Então, quanto maior a quantidade de detectores, menor tempo de exposição do paciente e melhor a imagem gerada. A radiologia, ela trabalha muito na resolução, ou seja, quanto melhor a resolução, melhor o diagnóstico, só que nós temos que trabalhar em melhorar a resolução e diminuir a quantidade de radiação. Então, quanto mais fileiras, tem que são as tomografias multi-slice, que todo mundo já ouviu falar, melhor para a gente gerar uma imagem de diagnóstica. Nós temos tomografias até de 320 canais. Um exemplo que evoluiu muito hoje em dia é a parte de angiotomografia. O coração ele bate numa velocidade muito rápida. Então, conseguir gerar a imagem do vaso, na hora que bate o coração, se ocorreu por quê? Porque teve a evolução da radiologia. Em que sentido? Na quantidade de canais. A partir de 64 canais, nós conseguimos gerar uma boa imagem. E quanto maior a quantidade de canal, melhor para a análise. Está em 320 agora? Já tem 320, já deve ter... Aqui, o que eu conheço, lá em São Paulo, tem esse equipamento de 320. 320. Eu acho que é o último. Tem uma ex-aluna minha também, a Verônica, que a Verônica fez pós-doutorado
no John Hopkins e foi contratada pela Harvard. E ela trabalha com isso. De vez em quando ela vem passar o Natal aqui, traz uma blusa daquelas da Harvard para mim e passa lá comigo para me visitar. Ela foi minha monitora. E ela estava mexendo com 320 há uns 4 anos atrás, que foi a última vez que nós conversamos. Me fala uma coisa. Em termos de localização da doença, tem preferência se ultrassom, tomografia, ressonância? Um exemplo assim, alguém está doente do estômago e alguém está doente do joelho. Tá? Tem. Foi uma boa pergunta. O que é que eu vou usar para essas coisas? Os métodos como é que eu posso falar para o estômago? O melhor seria fazer mesmo endoscopia. A endoscopia. A endoscopia coloca aquele tubinho e vai ver tudo lá dentro. Os aparelhos de endoscopia evoluíram tanto que geram uma imagem tão boa que consegue detectar a maioria das doenças que antigamente o estudo contrastado a gente conseguia ver. Mas só que com a endoscopia nós podemos fazer a intervenção. Consegue fazer uma biópsia, consegue fazer cauterização, fazer procedimentos cirúrgicos. Certo. Então, é um avanço em que a radiologia não vai conseguir chegar. Nós conseguimos fazer um estudo de endoscopia através de tomografia multislice, que a gente consegue gerar, através de reformatações, o tubo gastrointestinal ou a árvore traqueobrônquica, nós conseguimos fazer, a bronquoscopia virtual, certo. mas só que não substitui a intervenção do médico. A visão direta. A visão direta do médico, dificilmente a gente vai conseguir. Fantástico. Agora, a questão do joelho. Nós podemos acessar, vendo o raio-x, mas no raio-x a gente consegue ver se tem fratura ou não. Mas para análise de partes moles e neuro, o melhor é ressonância. Não tem um método que gere uma imagem melhor e com as informações necessárias para avaliar ligamento, menisco, lesões ósseas, a gente consegue também avaliar. Certo. A gente consegue utilizar um meio de contraste que ele ataca menos os rins do que o meio de contraste da tomografia. Só temos que tomar cuidado se o paciente é renal crônico, mas isso daí a gente tem que tomar cuidado. Isso é importante, uma pergunta. O contraste da tomografia é o mesmo que eu uso no cateterismo? Isso. É o mesmo? É o mesmo. Então, eu sempre tenho que ter um cuidado com o rim, hidratar o mesmo paciente, cuidado. Eu nunca tive problema pós-exame, nunca tive. Mas a primeira vez que eu vi, quando eu era aprendiz de hemodinâmica, 79, eu disse, quanto equivale essa radiação? Eu lembro que uma tia minha não queria ir para o dentista, porque o dentista fez 2 raio-x do dente dela. Ela disse, é absurdo, 2 raio-x no dentista num ano. Aí eu cheguei no hospital e disse, quanto equivale a radiação que a gente leva? Aí alguém disse assim, para o médico, uns 70 raios-x comum. Disse, meu Deus, por isso que a gente tinha que usar aquela, que a gente usa até hoje, o medidor de radiação. Mas, graças a Deus, os radiologistas não têm uma morte por câncer preferencial, né? Também teve uma evolução nesse sentido. Da proteção. A proteção radiológica. Existe a parte de levantamento radiométrico, que a gente faz um levantamento para ver se está tendo fuga de radiação dos equipamentos, se a sala está blindada, se existe um risco ao exposto do técnico de radiologia. Isso que você comentou é o dosímetro, para a gente ver a quantidade acumulativa, porque a radiação, ela existe a lesão por uma grande quantidade, ou seja, lesionou naquela hora, mas ele também vai acumulando com o tempo. Por isso que a gente sempre tem que utilizar o dosímetro e existe a legislação diferenciada para o técnico de radiologia, por isso que ele tem menos anos para se aposentar por causa do tempo de radiação. Só que hoje a evolução, no sentido de proteção, ela está tão boa que pouco se tem relato de câncer, alguma coisa relacionado causa e efeito. O que nós temos que tomar muito cuidado é a radiação em criança, porque existe poucos estudos e como é acumulativo, a gente tem que tomar muito cuidado com criança. A gente tem que fazer realmente exame que tenha raio-x ou tomografia, se for estritamente necessário. Se você puder utilizar ultrassom ou ressonância, seria melhor para a criança. Na minha opinião, eu acho muito interessante esse pensamento do médico. Isso é mega importante. André, para os nossos telespectadores entenderem, eu vou te fazer um comentário de leigo, tá? Um professor meu explicando, ele era mineiro. Logo que surgiu a ressonância, disse,
A tomografia te corta como um pão de forma, assim. Mas a ressonância tem a vantagem de que ela te corta de comprido, dia assim, de lado, dia assim. Dia assim é coisa de mineiro, tá? O termo, dia assim. Dia assim, de forma que se eu juntar os dois métodos, eu faço uma necrópsia numa pessoa viva. Isso é real? Não. O que acontece hoje? Como eu expliquei, a quantidade de fileira. Nós fazemos um bloco de imagem na tomografia. O que é o bloco de imagem? Nós fazemos uma quantidade de imagem, depois nós vamos reformatar. É como se fizesse 200 imagens e depois a gente vai fazer um corte fino em cima daquela imagem. Vai gerar um bloco de 300 imagens. Quando a gente pega esse bloco e reconstrói, a gente consegue fazer os planos ortogonais, que são os planos que a gente estuda na anatomia, quando a gente vai estudando. A gente estuda o axial, que nós conseguimos ver as estruturas de cima para baixo. O coronal, que a gente vê anterior para posterior, de frente para trás. E o sagital, que é como se fosse do lado direito para o lado esquerdo. Isso tudo está na tela e a gente consegue fazer isso que você falou. A gente consegue ver todas as estruturas como se fosse uma necrópsia através do avanço da tecnologia. Quanto maior a quantidade de imagem, é melhor para que eu possa reconstruir. E a ressonância, a gente faz aquisições em que sentido? Uma ressonância de crânio. A gente faz os localizadores e depois a gente faz um axial sagital. Não, um axial T1. Aí depois a gente faz um axial T2, um axial flare, um sagital T1. Cada tempo, a gente vai... Por isso que o tempo de realização de exame... É só para o telespectador entender. É na direção da onde para onde, o axial? Direção de superior para inferior, de cima para baixo. De cima para baixo. Aí o que acontece? O coronal é da frente para trás. Isso. Nós vamos fazer de tempo. Por que muitas vezes as pessoas perguntam, a ressonância demora mais tempo? Porque cada sequência eu tenho um tempo para a realização do exame. A tomografia não. A tomografia eu faço uma aquisição única, eu mando para a minha estação de trabalho, que a gente chama, e lá eu consigo reconstruir e trabalhar. Por isso que a tomografia é muito mais rápida do que uma ressonância. A ressonância não, eu tenho que fazer em cada sequência um tempo, 1 minuto e meio. E a evolução da ressonância está em que sentido? Lá no Hospital do Coração nós adquirimos uma nova em que a gente, em uma sequência, consegue fazer várias, 6 aquisições. E vai diminuindo o tempo de exposição. Só que não tem radiação, é sinal. Não tem, assim, não é prejudicial. É bom por causa da questão da claustrofobia, de diminuir o tempo de ficar na máquina. Na máquina. Isso. Então, a tomografia é aberta, a ressonância ainda é fechada. Isso. Ainda não tem ressonância aberta. Não, existe. Já existe. Existe ressonância de campo aberto e de campo fechado, que é diferente de... Hoje os aparelhos, ele tende a ser melhores, a evolução das grandes empresas é para que diminua essa sensação de claustrofobia. E também evolução na própria sala. Na nossa sala lá, a gente colocou que tem nuvens em cima, de criança ela tem animais, para melhorar a sensação dentro da sala. De que você está bem. Que você está bem. Que legal mesmo. Isso eu não sabia desses detalhes. Eu fico imaginando, na minha época de acadêmico do pronto-socorro aqui em Belém, final 76, 77, 78, o pessoal chegava, batia a cabeça e o médico dizia, faz um raio-x. Eu ficava imaginando o que é que a gente vai ver no raio-x de crânio. De crânio é uma Só sensibilidade... se for a cabeça quebrada, né? E ainda é difícil ver, porque os ossos é difícil você analisar só 2 imagens. Neste caso, é melhor fazer tomografia. Pois é. Não, eu ficava imaginando, até hoje eu fico pensando, para que fazer um raio-x para um AVC? Você não vai ver nada. Não né? vê. Mas pedia, naquela época pedia. Até hoje eu não sei por quê. Hoje ainda pedem. O pessoal tinha uma convulsão, ainda chegava pede. lá e pedia um raio-x. Não dá hoje em dia... Não vai enxergar nada. Não vai enxergar nada. Falando da evolução, o método ideal para cada situação. Mulher grávida, na minha opinião, o melhor é ultrassom. Na urgência e emergência, o paciente chegou, como o senhor falou, no trauma ou um AVC, o ideal é a gente fazer tomografia. Por quê? Porque é rápido. O senhor já entendeu, então? Entendi. Essa que é E quando a gente quer um detalhamento para ver a estrutura de neuro, de coração, de músculo esquelético,
o melhor é A ressonância. Existe ressonância fetal para a gente avaliar a malformação. Certo. A evolução da ressonância ela está muito. Então, para aí na palavra ressonância. Pessoal, um instantinho que a gente já volta. Já, já. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.